É o cliente que decide o destino de uma empresa, ele é o árbitro, ele é o juiz. O cliente é implacável, exigente e meticuloso. Os consumidores cada vez mais estão aumentando os seus gastos. Mais uma questão muito importante, os clientes estão gastando de forma mais inteligente, buscando cada vez mais uma relação de valor com as empresas e com as marcas. Os clientes, cada vez mais, eles querem se sentir no controle, eles querem viver uma experiência incrível com a marca, mas para conseguir que o seu cliente viva essa experiência com a sua marca, você precisa conhecer o cliente profundamente. E nesse vídeo você vai entender como realmente conhecer o seu cliente. Mas antes, não se esqueça de curtir e ativar as notificações para receber os nossos conteúdos. CXers, eu sou o Lloyd aqui nesse vídeo falando sobre como conhecer o cliente em 360 graus. Compreender o cliente 360 graus é utilizar todas as ferramentas disponíveis para criar conexões com os clientes. É compreender o que os dados não conseguem mostrar, os sentimentos, as emoções dos clientes, é mergulhar em um mundo que não nos pertence, em um mundo desconhecido, onde o verdadeiro protagonista é o cliente. É um mundo cheio de desafios, técnicas, empatia, envolvimento e muita dedicação. É um mundo que, se quisermos mergulhar, precisamos primeiro aprender a nadar, precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos entender as outras pessoas, suas diferenças, as suas limitações, e a partir desse conhecimento, aos poucos, ir mergulhando e cada vez ir mais fundo para que você conheça o cliente. Para que o CX seja bem sucedido, as empresas devem se conectar com os seus clientes, desenvolver uma gestão de CX holística capaz de compreender o seu cliente e adquirir uma visão 360 graus desse cliente. Entender a visão que o cliente tem tanto do cotidiano como das mudanças que ocorrem ao longo do seu ciclo de vida com a empresa. Somente com essa visão do cliente conseguiremos entender qual experiência o cliente quer viver com a empresa e ter certeza que a experiência está sendo entregue da maneira correta, da maneira certa. Compreender a visão do cliente a partir do ponto zero aos 360 graus que o cliente tem de si e do mundo à sua volta, como esse cliente percebe, sente, interage, como gostaria de se sentir, talvez essa seja a razão pela qual muitas pessoas têm dificuldade em entender a experiência do cliente e diferenciar CX das outras disciplinas organizacionais. Talvez a mais importante e principal dificuldade de entender o CX é entender como a própria mente e a do seu cliente interagem. É como se conectar e entrar em sintonia com seus pensamentos, sentimentos e emoções, é se envolver, participar, interagir e não esquecer do objetivo principal, que é compreender o cliente profundamente. Esse é um conteúdo que realmente vale a pena você implementar na sua empresa. Outra questão muito importante, você sabe que para crescer e levar o conhecimento do CX para o máximo de pessoas possível, o canal precisa de curtidas, comentários e compartilhamentos. Por isso, compartilhe, curta e ative as notificações para receber os novos conteúdos. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. E também, conte a sua história, compartilhe nos comentários as suas dúvidas, se sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para seguir em frente. Conte como você se conecta com o seu cliente, como você faz para conhecer o seu cliente profundamente. Nós sabemos que isso não é fácil, que criar essa conexão só é possível se a equipe possuir a capacidade de desenvolver uma empatia real com esse cliente, ouvindo as suas histórias, ouvindo o cliente para identificar vivências, fatos, as suas recordações.
mergulhar na história do cliente como se fosse a sua, sem roubar o protagonismo, a legitimidade, como um coadjuvante invisível, silencioso, curioso, que ouve e caminha nas histórias do cliente, extraindo todos os detalhes possíveis para compreender como o cliente percebe e compartilha o mundo ao seu redor, quais são suas maiores expectativas, seus desejos, pensamentos e sentimentos e o que pode ser melhorado para transformar essa história do cliente, melhorar essa história. E se você conseguir compreender essa caminhada do cliente, se você compreender essa caminhada, poderá se tornar um participante na transformação da história, desenvolvendo uma experiência inesquecível para os seus clientes. Agora, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo. Vamos caminhar juntos rumo ao sucesso da experiência do cliente. Obrigado, até a próxima.